Como já disse o nosso querido Pedro Certezas, tá em crise, chama o Vasco. Vamos falar aí um pouquinho sobre a reta final do Campeonato Brasileiro e essa vitória maiúscula do Corinthians que na paz de Romero nos tira um pouquinho ali do anseio de não cair para mais uma Série B. Bora, Fiel, falar um pouquinho. Salve, Fiel! Chegando aí com um vídeo no canal. Mais um aí pra gente falar sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro que tá aparecendo um mês de agosto, né? Não acaba nunca esse Campeonato Brasileiro. Cada jogo e cada minuto, principalmente ontem na partida, né, entre Corinthians e Vasco, parecia que o negócio não ia acabar. Mas não sei se acabou o nosso tormento ainda, porque matematicamente ainda dá chance, mas já dá uma boa aliviada e um pouco de paz pra gente começar a projetar já um pouco também a temporada 2024. E esse vídeo eu queria falar um pouquinho mais sobre essa reta final de Campeonato Brasileiro, né? E falar também sobre os nossos rivais e tudo que tá acontecendo e o que tá fazendo esse Campeonato Brasileiro ser interessante, bom e bem emocionante do começo ao fim, de cada partida e de cada rodada. Desde já eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e vamos aí falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, o que você acha, o que você está achando. Você está gostando? Porque tá gostoso o Campeonato Brasileiro, né? Pode ser que seu time não esteja na melhor das condições, já esteja rebaixado, já precisa se livrar ainda, mas não dá para negar que o Campeonato Brasileiro está gostoso de assistir e de acompanhar. São jogos malucos, vitórias de goleada, outras vitórias que a gente acha que vai ser fácil são apenas apertadas e reviravoltas cada vez mais impressionantes. Bom, Fiel, para a gente começar falando aí um pouquinho do que foi essa noite de terça-feira, né? Muita gente falando que já era pra gente se acostumar, que a Série B acontece às segundas, terças e às sextas-feiras, mas até porque o Corinthians perdeu na sexta-feira e jogou na terça de novo. Mas acho que a vitória de ontem deu um alívio, né? Eu acho que não tinha nenhum corintiano que estava tranquilo o suficiente para encarar um jogo como esse e sabendo que se perdesse, né, como aos 3 minutos já estava perdendo e revivendo um tormento que foi no jogo contra o Bahia, não tinha nenhum corintiano tranquilo o suficiente, otimista o suficiente para falar que nada aconteceria ontem. Se a gente perdesse na partida de ontem, saíssemos derrotados ontem no jogo contra o Vasco, e a combinação de resultados poderia jogar a gente para a zona de rebaixamento, que a essa altura do campeonato poderia ser bem fatal. Nossos rivais diretos, né, encarariam os nossos rivais regionais. Né? O Santos tem jogo contra o Fluminense, que não briga por mais nada. O São Paulo joga contra o Bahia. O São Paulo ainda tem uma chance bem mínima ali de passar sufoco no final desse campeonato, dessa temporada, que faz que ele não queira, né, necessariamente perder o jogo para o Bahia para lascar o Corinthians, mas poderia acontecer, né, em outro momento. E outros rivais, o Palmeiras também fecha o campeonato contra o Cruzeiro, mas, né, as aspirações do Palmeiras são maiores do que os motivos para ele entregar. Mas tudo isso acabaria se o Corinthians conseguisse encerrar esse tormento com uma vitória. A vitória veio naquele sufoco de sempre, né? Se eu falei no último vídeo aí do Corinthians feminino que às vezes parece que as meninas não vivem se não é sofrido, não é Corinthians. O Corinthians masculino tem vivido isso aos extremos, né? Dos mais altos aos mais baixos. O Corinthians conseguiu uma vitória surpreendente contra o Grêmio, que fez a nossa situação estar melhor do que agora, né? Se a gente está vivo, se a gente ficou vivo até a partida de ontem, é por causa de uma vitória fantasma, né, para dizer assim, contra o Grêmio no Sul, e ontem repete a dose vencendo o Vasco fora de casa. Concorrente mais do que direto, né? Mais do que vingar 2007, era pra gente se livrar e ficar tranquilo, né? Porque em 2007 a situação do Vasco não era essa de queda, e a nossa é. A nossa era e a nossa é hoje. E uma grande vitória. Falar um pouco de alguns destaques individuais e para falar do Romero, né? O Romero, não há quem não concorde que vai do céu ao inferno muito rápido. Né? Vai do inferno, na verdade, ao céu muito rápido. Quando o Romero foi anunciado no começo do ano, no começo da temporada, eu acho que pesou muito, né, pra gente falar sobre ele, tudo que aconteceu na sua primeira passagem pelo Corinthians. Né? Era mais um jogador dessa leva de que foi um jogador importante no passado e que o Corinthians trouxe de volta. O Corinthians nunca consegue quebrar os ciclos de alguns jogadores.
E muita gente via como essa passagem, essa nova passagem do Romero poderia ser muito mais maléfica para a história dele do que benéfica. E ele tem mudado isso. Eu confesso que eu não fui tão a favor da chegada dele e vi muita gente sendo a favor e muita gente sendo contra. E dá para entender os dois lados, né? O Romero, na primeira passagem dele lá, ele chega em 2014 no Corinthians. Ele só se firma mesmo em 2016. São 2 anos ali do Romero. Curiosamente, ele chegou com o Mano Menezes, foi uma pedida do Mano Menezes. Passou um ano com o Tite. 2016, ele começa a brilhar com o próprio Tite. E aí, 2017 é quando ele deslancha e faz uma ótima temporada. Fez também uma boa temporada, pelo menos o começo da temporada 2018 foi muito boa do Romero. E as coisas vão acontecendo para ele se firmar como um jogador muito importante na história do Corinthians. E àquela altura, ele se tornou o artilheiro da Neoquímica Arena, né? O que não dá para dizer que é pouca coisa. Entre tantos atacantes bons que o Corinthians teve, nessa era de Neoquímica Arena, como Guerreiro, Wagner Love, Roger Guedes, que vem depois, claro, o Jô, o Romero era o artilheiro da Arena, conseguiu isso com muitos méritos, mas ele nunca foi um primor técnico, nunca foi um jogador que a gente se inspirava para falar, ele vai resolver a partida com dribles, com jogadas mirabolantes. Não, era um jogador muito voluntarioso, o seu forte era mesmo fazer aquela função tática que ele fazia muito bem. O Romero marcou uma época do Corinthians que clássico a gente não temia, podia ser qualquer tipo de... qualquer momento dos nossos adversários, nossos principais rivais, que o Corinthians conseguia encarar, e o Romero era um destaque, né? O Romero marcou gol em todos os clássicos de 2017, do Campeonato Brasileiro de 2017, e marcou gols importantes nessas coisas, né? Tem provocações dele ao Palmeiras, tem provocações dele ao São Paulo, tem provocações dele ao Santos, e tem provocações dele em geral, né? Que muita gente não acreditava no Romero, né? O vídeo dele que ele xinga alguém que a gente nunca conseguiu entender quem era, e falar que nunca acreditou nele. São mais provocações do Romero, que é sem dúvida uma pessoa de muita personalidade, um jogador de muita personalidade, e personalidade que é importante em momentos como esse que o Corinthians está passando, né? Sei lá, acho que são 5 jogos para cá que o Romero vem participando com muito ativo dos jogos, seja criando, seja fazendo gols, seja sendo aquele jogador motor. A mudança de chave do Romero, principalmente nessa temporada de 2023, é lá na Sul-Americana, quando ele entra contra o Newell's Old Boys, dá uma assistência e depois no jogo seguinte ele entra para cozinhar o jogo e consegue fazer isso muito bem. Ali ele começou a dar lapsos de ser um jogador muito mais importante do que parecia quando ele chegou no clube, quando ele voltou ao clube. E aí ele começa a deslanchar, começa a jogar melhor, parece que joga mais tranquilo, e aí vem os gols. Vem gol contra o Cuiabá, gol muito importante, vem gol de extrema importância contra o Grêmio, e vem 2 gols ontem em momentos que o Corinthians parecia estar em apuros, né? Quando o Corinthians tomou o gol ontem contra o Vasco, só o Vasco jogava. E aí o Corinthians meio que acha aquele gol, vai num momento assim, nem tanto de abafa, mas vai para cima do Vasco e consegue criar uma chance interessantíssima ali, que a defesa do Vasco não conseguiu limpar a área, e o Romero aparece para fazer o gol. O segundo gol também muito parecido, que já leva a gente a crer que é uma jogada treinada. Lucas Veríssimo ganha no alto e ajeita para o Romero desviar, né? Foi assim contra o Grêmio, foi assim ontem contra o Vasco, e são gols que mostram que quem tem que aparecer nessas horas aparece, e o Romero é um desses. A gente pode questionar, a gente pode querer jogadores com muito mais qualidade no Corinthians, mas não pode desrespeitar o Romero e a história dele. Tudo que o Romero tem feito pelo Corinthians agora e já fez lá atrás para colocar o Romero não no hall dos principais jogadores da história do Corinthians, né? Idolatria é uma coisa à parte, porque idolatria é muito pessoal. Tem ídolos meus que não são ídolos de outros torcedores. Mas para deixar o Romero para dar ao Romero o devido respeito, o que ele merece dar ao Romero, que é de Romero. Não tem como, tem que agradecer ao Ángel Romero, que foi nosso anjo ontem, vencendo, e falar de renovação, né, de discutir uma renovação. Eu tenho que colocar nas redes sociais aí quem acompanha, perguntando se o torcedor, quais jogadores os torcedores gostariam de renovar, né, principalmente dos medalhões, né, tem outros jogadores que a gente não questiona, mas o Romero é um que é polêmico. Eu acho que tem muita gente que deve ser a favor, tá? Deve ter muita gente a favor dele, e não só pelo folclore, tá? O Romero ele vem sendo importante. Talvez se você pensar em uma temporada 2024 longa, né, e pensar num jogador que seja como ele, que é muito voluntarioso, que esteja sempre participando ativamente das partidas,
talvez tenha um espaço para o Romero. Não sei, ainda não pensei sobre isso, de fato não consegui pensar, tem que ver toda a montagem de elenco do Corinthians, algo que eu quero trazer aí um conteúdo sobre isso, mas ao Romero é agradecer. O 4-2 ontem também, né, essa vitória de 4-2, ela marca também uma coisa muito forte entre o torcedor corintiano e a sua base. Né? A gente tem cobrado muito desse elenco, que é um elenco mais experiente, tem jogado principalmente os jogadores mais experientes, vez ou outra o time é completado, como foi completado ontem com o Moscardo, com os jogadores formados nas categorias de base do Corinthians, e mais recentes, né, porque o Fagner e o Maicon são, mas já é outra história. E aí entram 3 jogadores, 3 craques, né? Três garotos, né? Craque é muito forte. Mas 3 jogadores que a gente já quer ver mais desses caras em campo, né? A gente até espera que o Moscardo não seja vendido. Eles entram com personalidade, dão cara ao Corinthians, dão aquele pingo de vontade a mais que o torcedor espera e que o time quer. Se a gente falar muito do elenco, né? O Romero é um jogador que nunca deu em vontade, e esses garotos, quando entram, a maioria dos garotos, eles mostram que vontade não é um problema com eles. É curioso que um dos jogadores que participou ativamente do jogo também foi formado nas categorias de base do Corinthians, o Piton. Tem um embrolho aí financeiro, né? Não sei até se o Piton, se dependendo disso, o Piton pode voltar. Hoje seria muito bem quisto aqui na nossa lateral, que passa por muitos problemas. Mas os 3 garotos que jogaram ontem, Gabriel Moscardo, Matheus Araújo e o Giovani, são 3 garotos que eu sempre falo, né? Principalmente o Giovani e o Matheus Araújo, porque o Moscardo tem ganhado mais espaço. São 2 jogadores que eu acho que eu vejo pronto para pelo menos disputar a vaga no Corinthians, né? São 2 garotos que na base eram muito importantes, em várias funções, né? O Matheus Araújo principalmente, sempre atuando por muitas funções no meio campo. O Mano falou até disso na coletiva, que ele pode ajudar em várias funções, sendo a do Juliano, sendo a do Renato Augusto, ou até de um homem que chega de trás. E é verdade, a gente vê que ele tem essa qualidade, ele tem uma qualidade para carregar e para sair jogando que faz a diferença no seu futebol, que faz uma forma da gente olhar para ele, parece um jogador muito maduro. Ele começou jogando mais com o Lázaro, né, lá no começo do ano, participava ativamente das jogadas, das partidas, e foi perdendo um pouco de espaço, talvez pela queda geral de rendimento do elenco, pela mudança de jogo, de formato de jogo que o Corinthians teve ao longo de toda a temporada, mas sempre se mostrou muito importante. E o Giovani, que muita gente tinha o pé atrás porque ele ainda não conseguia deslanchar. É um jogador que fez muitos gols na base, acho que, se eu não me engano, não quero falar besteira, mas acho que ele fez uns 300 gols na base, acho que foi um número bem expressivo. Ele teve muito espaço com o Mano Menezes lá atrás, Vitor Pereira, que até indicou para a compra do jogador, né, porque tinha um embrólio com ele, seu clube formador, o Corinthians pagou, e ele foi perdendo um pouco de espaço, agora estava lesionado, e agora, né, parece que não era nenhum momento ele entra e faz o gol. É um jogador que eu gosto bastante, eu acho que tem muita técnica, tem um estilo de jogar que me agrada, que ele pode jogar como o centroavante ou como o segundo homem do ataque, finaliza bem, já mostrou isso em outras partidas mesmo, não fazendo gols, e é brigador. E espero então que eles ganhem mais espaço, né? E aí é isso, né? É muito interessante, é muito, muito bonito pra gente, para nós torcedores, ver como é significativo o garoto, os jogadores da base, que a gente tem uma relação muito legal, que a gente gosta de ver, por mais que a gente muitas vezes pese a mão com eles, é sempre bom ver um garoto do terrão brilhando, né? E o Giovani Moscardo e o Matheus Araújo merecem esses aplausos. Falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro, que tá maluco, né? O Corinthians mesmo prova isso. O Corinthians ganhou do Grêmio, fora de casa, um Grêmio que estava embaladíssimo, e aí o Corinthians recebe o Bahia, tudo para acabar com o tormento, toma uma goleada acachapante que ninguém esperava, né? Não dá para falar que a gente podia esperar uma vitória do Bahia, um jogo complicado, poderia várias coisas acontecerem, mas certamente ninguém nunca falaria que o Bahia faria 5-1, passeasse na Neoquímica Arena como fez. Até porque o Bahia também não vive um grande momento. O Bahia tem melhorado nas mãos do Rogério Ceni, tem um elenco com boas peças interessantes, que acho que vale até a pena ficar de olho no mercado, né? Não sei como estão as questões contratuais. O Bahia que também não se livrou ainda do rebaixamento, atualmente está na zona de rebaixamento, tem um jogo muito importante hoje contra o São Paulo, que pode fazer a diferença na sua vida. Mas veio aqui na Neoquímica Arena e jogou como se fosse o líder do campeonato. Fez 5-1 no Corinthians. Foi 5, gente. Não foi uma vitória de 1-0 que poderia ser normal. E passeou. E aí o Corinthians vai fora de casa, contraria tudo que se espera, contraria até acho que a perspectiva dos vascaínos, né? Porque o Vasco vinha de 6 jogos sem perder. E
cai justamente para um time que na última rodada tinha tomado 5. Eu acho que é para deixar qualquer um maluco das ideias, né? Não é todo mundo que consegue olhar com racionalidade nessa hora e pensar, poxa, isso é futebol. E isso é futebol, o futebol não tem certezas, né? Principalmente no nosso futebol brasileiro não tem muitas certezas. Há algum tempo atrás a gente já dizia que o Botafogo era campeão brasileiro e era só questão de tempo para ele confirmar isso. E agora ele não é nem o favorito. Já mudou, já passou de mão os favoritos. É uma pena que esse campeonato brasileiro tão legal, tão divertido, vai ficar aí nas mãos do nosso maior rival, né? E se não cair nas mãos do nosso maior rival, vai cair num time que vem sendo um antagonista da nossa história, que é o Flamengo. Né? De uns tempos pra cá, o Corinthians tem enroscado e muito no Flamengo. E uma pena, né? Não só pela rivalidade, mas porque é legal você ver outras equipes ganharem. Mas também coroa, né? E mostra a necessidade de uma boa gestão, de uma boa administração em Flamengo e Palmeiras como eles têm. Outros clubes também, né, que mostram uma casa bem arrumada, como a do Bragantino. O Fortaleza é um que tem isso também, está passando por alguns problemas, precisa se garantir na Série A. Mas a gente vê que o Campeonato Brasileiro tem evoluído. Eu acho que esse nível do Campeonato Brasileiro, já falei isso em outro vídeo também, tá bem bacana. Tá um nível legal, não tá nivelado por baixo, eu acho que tá nivelado ali num nível médio mesmo para cima. São ótimos jogos, ótimas partidas, jogadores dando tudo que podem, né? A gente, principalmente o torcedor corintiano, tem reclamado do que esse elenco tinha entregado, e não só em desempenho técnico, mas também em vontade, né? Parecia que muitas outras equipes queriam todas as partidas mais do que a gente. Todas as equipes, principalmente o Cruzeiro, né? Que a gente vê que tem muitos problemas e faz resultados muito bons que podem ter livrado ele do rebaixamento quando parecia que a casa já tinha ido. E isso dava essa coisa pro corintiano, né? Não era só a preocupação dos jogos que o Corinthians tem, porque se você for olhar para a tabela, o Corinthians fecha com o Coritiba, que já está rebaixado. Só o Coritiba está pensando na temporada que vem, anunciou agora o Guto Ferreira, o famoso Gordiola, e os jogadores vão querer mostrar serviço para que estejam trabalhando já pelo elenco da temporada que vem. E outro time que também tem bons nomes, né? O Coritiba tem bons nomes lá que talvez vale dar uma olhadinha nessa montagem de elenco para 2024 no Corinthians. Né? E eu falo isso porque não tenho expectativa de que o Corinthians monte um elenco brilhoso. Né? O Augusto de Melo tem falado em várias contratações, muitas contratações, mas a gente sabe como é difícil isso. O Corinthians tem problemas financeiros graves. E a gente não pode esquecer isso, a gente não quer esquecer isso. Né? Eu prefiro que o Augusto adote uma postura mais tranquila para pensar a temporada que vem, né? De acordo com os objetivos e montando um time legal para isso. Né? É muito mais importante que o Corinthians tenha um planejamento nesse sentido do que saia atacando o mercado e pensando do jeito que está. Né? Muita gente sempre falando de Di Maria, de Gabigol. Né? Eu acho que não sei se é o momento para isso, né? Tem que ver como estão as coisas. Tem que ver quem o Corinthians vai perder, quem o Corinthians vai conseguir manter. E para que faça essa leitura boa do mercado. Né? E eu acho que jogadores que se provaram bem na Série A, né? Por mais que o Coritiba tenha caído, tá, gente? Não é porque o time caiu que todos os jogadores lá são descartáveis. Em um contexto mais bacana, eles podem servir muito bem a um time, a um elenco mais qualificado, né? A gente não pode esquecer na montagem de elenco do Corinthians 2008, que foi meio uma baciada, mas vieram muitos jogadores de contextos diferentes, né? Chicão e André Santos que vieram do Figueirense, Elias que veio jogava Copa Cais, eu estava na Ponte Preta, jogou aquele Campeonato Paulista de 2008 pela Ponte Preta. O Christian, que chegou e estava embaixo do Atlético Paranaense e do Flamengo. São muitos jogadores que vieram de outros clubes com a pressão menor, né? E conseguiram, né, no contexto positivo que o Corinthians teve em 2008, contexto positivo no sentido de ter calma para trabalhar, né? Porque não tinha que ter pressa, conseguiram render e formar uma base muito legal para o time de 2009, né? E eu acho isso importante, eu acho legal você ter isso ali em mente, né? Saber as peças que você vai atacar, montar o elenco de acordo com o que você vai ter. O Corinthians vai disputar a Copa do Brasil, talvez possa chegar a uma Sul-Americana, de acordo com os resultados agora da reta final do Brasileirão, o que pode também fazer o time pensar de uma forma diferente. Mas, mesmo assim, é importante que o Corinthians tenha em mente que a gente, o torcedor, também tenha em mente que não dá para sair falando de Maria, falando em Anderson Talisca, falando em Ian Couto, vários jogadores que hoje figuram com certo protagonismo no futebol mundial. Não é fácil, não vai ser fácil e até acho irresponsável a gente pensar dessa maneira e esperar tanto isso do Corinthians. A gente tem cobrado tanto, né, cobrou bastante do Duílio, né, que ele fizesse
uma gestão, um planejamento bacana. E se tivesse feito um planejamento bacana, ia entender como que foi todas essas questões, né? Toda essa montagem de elenco. Se o Corinthians tivesse tido um olhado mais certeiro para a temporada 2023, poderia ter feito escolhas melhores, né? Vamos ver onde a gente pode chegar na Copa do Brasil. Poderia ter apostado mais na Copa do Brasil, inclusive, né? Como não apostou? Apostou, mas ter tido um pouco mais de esperança nela, né? E na Sul-Americana também. Mas não esquecendo o Campeonato Brasileiro como fez. A gente poderia estar numa temporada mais livre agora, mais tranquila, e já mais afinco pensando em 2024. Eu acho que é importante para o Corinthians ter isso em mente. Eu acho que vai ser bom, por isso que eu sou a favor da permanência do Mano Menezes, que ontem, mais uma vez, deu uma entrevista muito lúcida e se mostrou atento, né, ao que a gente espera, né, atento ao jogo, a partida de modo geral, né. O Vasco estava melhor, o Mano conseguiu fazer ajustes, o segundo tempo o Mano conseguiu mexer de uma forma com que o Corinthians ganhasse em força física, mas também técnica. Ninguém esperava que o Cantillo entrasse, e o Cantillo entrou bem. Entrou lendo bem o jogo, entendendo como o Vasco jogava, tanto é que quando o Cantillo entrou, o Vasco passou a jogar muito mais pelo lado do campo do que estava, né? E isso é um pouquinho da proposta que o Corinthians teve. O Corinthians conseguiu fazer com que, na verdade do Mano Menezes, né? O Mano Menezes conseguiu fazer com que o Corinthians ficasse mais à vontade em campo e conseguisse trabalhar para chegar a um resultado que para ele era muito importante. O Vasco, né? Acho que para o Vasco o resultado de ontem era muito mais importante que para o Corinthians. Só que não quer dizer que para a gente poderia perder. Para o Vasco o empate era ruim, para o Corinthians não era. E justamente pela tabela que tem o Vasco, que fecha com duas equipes que hoje estão na parte de cima da tabela e brigam por coisas mais. E faz com que essa necessidade, né, a vitória era mais importante para o Vasco do que para a gente, e o Corinthians conseguiu, diante disso tudo, da vontade do adversário, num campo com a torcida lotada, que joga junto todo momento, conseguiu atrapalhar os planos que era de vitória de um lado e derrota para a gente. Importante, vitória muito importante. É importante também a gente saber o que esperar desse ano de 2024 e ter em mente que não vai ser um ano fácil também, né? Não é porque as coisas estão mudando agora no Corinthians que quer dizer que vai ser tudo muito fácil. Por isso que a gente tem que ter um planejamento já bem pensado desde do Mano até as contratações, né? Olho no mercado e um pouco de atenção em tudo. E só para fechar, falar mais, né, sobre o Campeonato Brasileiro, né? As brigas que estão muito interessantes. Acho que ninguém pensava que até o final, né, a 37ª rodada, 36ª, né, terminando a 36ª, o Corinthians abriu outra rodada, não teríamos a decisão do campeão e nem dos rebaixados, né, talvez dos três ali, acho que o Goiás também já foi, mas tem chance, caso faça um milagre ali aconteça, o Goiás pode ficar, né, até pensando nos seus rivais, que também não conseguem ser tão constantes, né? O Bahia talvez seja o mais constante ali de baixo, né? Apesar do Santos vir numa crescente bacana, né? Desde a derrota para o Internacional, o Santos não perdeu mais. A arbitragem à parte, né? E é muito bacana ver isso, né? Acho que atesta pela qualidade do Campeonato Brasileiro e atesta por uma forma de você ter a obrigação de estar atento ao que está acontecendo. Já falei também em outro vídeo, desde o ano passado a gente sabia que seria uma Série A muito forte, né? São praticamente todas as 20 equipes. Acho que todas as 20 equipes são bem tradicionais no cenário nacional, né? Acho que se a gente for excluir por falta de tradição e tempo na Série A, né, de oscilação, talvez o América Mineiro, que tem oscilado bastante, e o Cuiabá, que é muito recente, mas que vai passar a 4ª temporada seguida na Série A. O Cuiabá não acho que caia. Isso é muito bacana, fortalece o Campeonato Brasileiro, favorece e obriga as gestões a olharem com mais seriedade para o planejamento de forma geral. Não dá para esquecer, não dá para perder tempo no preparo do time e não dá para deixar coisas de lado. As diretorias vão ter que cada vez mais trabalhar sabendo que há um trabalho bem feito sendo feito em cada equipe, cada adversário, porque tem sido assim. A gente vê o número de técnicos estrangeiros trabalhando, que entrega um pouco mais de qualidade, favorece, né, o desenvolvimento do futebol, que precisa, né, voltar a se desenvolver mais, e ver contratações muito interessantes. Quem diria que o Coritiba contrataria o Ressé Rodrigues e Slimani, e ainda assim fosse a rebaixada da Série B. São coisas muito importantes que precisam ser avaliadas por nossas diretorias.
né? E peço para que o Corinthians faça isso e faça isso muito bem. Estou confiante no trabalho do Augusto de Melo, tá, gente? Acho que é isso para fechar. Quero ouvir de vocês o que você tem achado desse Campeonato Brasileiro. Tá maluco, tá divertido, tá gostoso, muitas goleadas, muitos gols. A gente pode puxar um pouquinho a orelha dos zagueiros, dos defensores, mas não dá para dizer que o campeonato não tá divertido, tá muito bom. Vai ter emoção até o fim aí em todos os próximos jogos, as próximas rodadas. Eu acredito que o campeonato deve acabar na 37ª, tá, gente? Tanto os rebaixados quanto o campeão. Espero que não seja aqueles que a gente acha que vai ser, mas acontece do futebol e deixa e mostra como tá gostoso esse Campeonato Brasileiro. Para fechar mesmo, Romero é pauleira. Vai, Corinthians! Até a próxima, fiel!